Página 119. Vamos agora falar sobre a vida e obra de profeta Abacuque. Profeta Abacuque, aí na página 119. Ele que vai trazer uma profecia agora sobre a Babilônia, que foi a vara de correção para Israel, de uma correção divina para a nação de Israel. Então, esta profecia aqui sobre a Babilônia, ela nos vai trazer também algumas valiosas e importantes lições. Este homem, Abacuque, homem de Deus, e ele tinha cativo um lugar. Além dele ser profeta, ele era levita, ele era cantor, ele era compositor, porque ele pertencia ali da linhagem de Asaf. Asaf, este grande homem de Deus, que a sua linhagem durante todo o tempo teria um cativo ali 180 cadeiras dentro do templo. Então ele pertencia a esse grupo de profetas, músicos, compositores e cantores. É tão verdade que no capítulo de número 3, se você for observar, ali é um cântico. É por isso que ele diz assim, oração de Abacuque, quando ela vai começar ali no capítulo de número 3 de Abacuque, vai dizer oração de Abacuque em forma de sigunete, quer dizer, em forma de canto. Oração de Abacuque em forma de canto, porque além de profeta, ele exercia o ministério de cantor, de compositor ali no templo. Dito isto, meus amados e queridos irmãos, algumas coisas nos saltam aos olhos e nós precisamos aqui estarmos falando para vocês a respeito aqui da vida e a obra deste grande homem de Deus aqui. Esse cântico tão abençoado, esse homem que fora contemporâneo de Jeremias e teve a participação profética, e como nós falamos, e a gente precisa identificar aquela questão, quem, onde, por quê e para quem foi escrito o livro. Então, o livro foi escrito aqui para o Reino do Norte, uma profecia para a Babilônia, mas ele estava trazendo uma mensagem também para o Reino do Norte, porque ele pertencia ao Reino do Sul, a sua mensagem trazia ali para o Reino do Sul. No capítulo 1, nós vamos observar que o profeta já começa fazendo duas perguntas, que parece muito difícil. Na verdade, não é nem pergunta, é duas interrogações que ele faz para Deus. No capítulo 1, quando ele faz essa interrogação duas vezes, ele faz um grande questionamento, ele interroga Deus, e aqui nós vamos observar algumas sentenças. E nessas sentenças, agora, o Senhor Deus, Jeová, só vai responder uma vez aqui no capítulo de número 1. A segunda resposta só virá no capítulo 2. E no capítulo 2, ele aproveita e faz mais uma série de interrogações. Ele estava indignado. Ele estava realmente contrariado. E por que é que ele estava contrariado? Ele estava sobremodo chateado, contrariado, porque ele estava observando que os babilônicos estavam vindo, estavam se apoderando, estavam dominando o mundo, estava começando a subjugar, o Reino do Sul já estava agora na iminência de ser levado cativo. Então ele olhando tudo isto daí, parece que ele observa que os ímpios estão servindo como vara de correção e ele não entende, e ele não compreende o agir de Deus diante desse quadro tão difícil. E por não compreender esta situação, por não compreender tudo isso, ele começa agora a fazer alguns questionamentos. Ele começa agora a questionar. E o interessante é que Deus deixa bastante claro, e ele já responde aqui no capítulo 1, e fica mais evidente no capítulo 2 de Abacuque, que Deus mostra agora para este homem, Abacuque, que o mérito da questão não estava no fato desse povo, essa nação, os babilônicos, estarem subjugando a nação ali de Judá.
o reino de Judá, o reino do sul, já tinha sido levado cativo o reino do norte, e agora o reino do sul sendo totalmente dominado, e agora, momentos antes de serem levado cativo, agora para a Babilônia, então ele começa a fazer alguns questionamentos, algumas coisas que o irritam sobremodo, e ele fica indignado, e ele não entende como é que as outras nações vão fazer isto conosco, como é que o nome de Deus vai ser glorificado através disso, e ele não entende, ele começa agora a razoar, e os questionamentos são muito duros, e ele diz assim: Senhor, até quando ficarás quieto? Até quando ficarás calado? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando ficarás parado e não tomarás uma atitude? Por que é que o Senhor está inerte? Por que é que não existe uma solução para isso? E ele está interpelando, ele está questionando, e ele está tentando interrogar a Deus. E aqui nós observamos uma falha do profeta, porque nunca nós podemos questionar a Deus, de forma nenhuma podemos fazer algo desta natureza, porque quando nós questionamos, quando nós murmuramos, quando nós não entendemos os desígnios de Deus, nós sofremos, queridos. Quando o homem não entende os desígnios de Deus, ele sofre demais. E este homem estava sofrendo, e ele amava aquele povo, ele era profeta, e Deus não lhe mostrava, não lhe dava para ele uma resposta conclusiva, e ele queria transmitir, porque ele era profeta, ele era sacerdote, ele era cantor, ele era compositor, e ele queria trazer uma mensagem de esperança para o povo, e ele não entendia por que é que Deus estava calado. Aí é onde Deus começa a mostrar para Abacuque, dizendo da seguinte forma, preste bastante atenção, Abacuque: o mérito da questão não está no fato de uma nação ímpia estar subjugando o reino do sul. O mérito da questão está no fato que Israel pecou, que Israel falhou, que Israel está em pecado, em vez de estar adorando a Deus. Israel, o reino de Judá, está adorando a Dagon, a Astarotes, a deuses de outras nações, e Deus está agora respondendo para Abacuque: o meu povo se desviou, se apartou de mim. O mérito não está no fato dele estar da nação ímpia estar subjugando. O fato é que o meu povo falhou, o meu povo errou, o meu povo está em pecado, e porque está em pecado, eu preciso agora trazer a vara da correção. E é essa a tônica do livro aqui de Abacuque: é Deus mostrar para a nação de Israel, é Deus mostrar para o povo ali de Judá, do reino do sul, o pecado que eles estavam cometendo, a falha que eles estavam cometendo, porque Deus jamais será conivente com o pecado. Eu, como lhe falei agorinha há pouco, e a mesma mensagem trazida de Naum, ela vai trazer o seu reflexo agora também sobre esse ponto bastante interessante, porque assim como foi Naum, nós vamos observar 4 atributos de Deus muito importantes aqui, presentes no livro de Naum, e presente também aqui agora, também no livro do profeta Abacuque. Quais são esses 4 atributos? Primeiro, porque Deus ele é bondoso. Um outro atributo: Deus é misericordioso. Terceiro atributo é que Deus é poderoso. Quarto atributo é que Deus, ele é justo. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus, ele é poderoso, mas Deus, ele é justo. Lembra que eu falei que a misericórdia de Deus, ela vem sempre antes da sentença, mas Deus foi bondoso com Israel, Deus foi misericordioso com aquela nação, assim como fora também com os ninivitas, e este povo não agradeceu a misericórdia de Deus, os ninivitas, e agora também a nação de Judá
também não estava sendo agradecida por toda a bondade, por todos os benefícios, por tudo quanto Deus estava fazendo em prol desta nação. É por isso que nesse contexto agora Deus ele vai trazer uma vara da correção e ele está dizendo agora da seguinte forma: não é porque é a nação aqui dos babilônicos, por eles serem um povo mau, um povo, eu estou querendo com isso dizer que vocês estão em pecado e por causa do seu pecado eu vou trazer a vara da correção. Eu preciso entender que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele vai executar a sentença contra aqueles que prevaricarem contra o seu nome, que quiserem viver na bebedice e na glutonaria, querem viver uma vida ao seu bel prazer, na prostituição, na avareza. Deus ele vai sempre tomar de conta, ele sempre tomará uma atitude, haverá uma consequência. Observe na vida de Davi, ele na verdade fora segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo o coração segundo o coração de Deus, ele pecou, ele falhou, Deus perdoou, mas as consequências ele teve que pagar. Assim também Deus estava mostrando agora para o seu povo, está vendo aí, eles são ímpios, mas são estes ímpios que eu vou utilizar como vara de correção. O que é que eu aprendo aqui? É que, na verdade, até mesmo os filhos do cão, os filhos do diabo, quando Deus manda, ele precisa obedecer. Até os filhos do cão, quando Deus quer utilizá-los para realizar por eles e através dele uma obra, ele utilizará desses artifícios, como de fato utilizou como este artifício para poder agora trazer uma correção, uma vara de correção para a nação dos judeus, a nação de Israel. O reino do sul agora estava recebendo uma punição por todas as coisas errôneas e as práticas erradas que eles fizeram. Eu preciso caminhar um pouquinho mais aqui e ganhar um pouquinho de tempo, já finalizando, caminhando, passando para o fechamento aqui, mas só para finalizar aqui sobre o livro do profeta Abacuque, uma coisa que você precisa entender, nós falamos aqui, o profeta, ele questionou, mas Deus questionou, o profeta, ele esteve murmurando, ele falhou por causa disso. Mas quando Deus mostra para ele, e ele entende que a nação está em pecado, ele entende que a nação falhou, e por causa disso agora eles estão recebendo uma reprimenda, eles estão sendo agora disciplinados por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa das falhas que ora eles cometeram. Então, quando o profeta ele entende, ele resolve tomar uma atitude. E essa atitude ela vai estar presente no capítulo 3. Se você observou, e se você observar bem, no capítulo 1 e no capítulo de número 2 de Abacuque, ele está cabisbaixo, ele está questionando, ele está murmurando, ele está interrogando, está interpelando a Deus de uma forma muito efusiva. Se no capítulo 1 e no capítulo 2 este homem está questionando, dizendo: Deus, até quando ficarás calado? Até quando não tomarás uma atitude? Por que é que o Senhor está inerte? Por que é que ficas calado e não tomas uma atitude? Se no capítulo 1 e no capítulo de número 2 este homem está fazendo essas perguntas, no capítulo 3, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, ele resolve tomar uma atitude. E o capítulo 3, ele é um divisor de águas aqui no livro de Abacuque, porque vai mudar drasticamente. Se no capítulo 1 era tristeza, era desesperança, era desamor, no capítulo de número 3 é um dos trechos mais conhecidos no mundo e que serve para nós cristãos como um período de refrigério, como um bálsamo para o nosso coração, para algo de esperança. E por que é que
um capítulo 1 e o capítulo 2 de um livro é tão trágico, é tão dramático, e agora no capítulo 3 é tão cheio de esperança? Por que é que é um divisor de águas o capítulo 3? Por que é que há essa interpelação, uma mudança de rumo, uma mudança de direção? Simplesmente porque este homem resolveu orar. Percebam, o segredo está aí, meus queridos. Quem ora, recebe vitória. É por isso que nós estivemos e pedimos oração para o nosso irmão. A nossa fé independe disso, do que vai acontecer ou não, mas devemos pedir e devemos crer, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo de número 6, dizendo da seguinte forma, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então precisamos ter fé, acreditar que Deus ele pode operar um milagre. É por isso que estamos orando pela vida do nosso amado irmão. É por isso que nós oramos pela vida de um obreiro nosso que estava também em condição semelhante, e Deus entrou com a providência e já saiu do perigo, saiu da UTI, já recebeu alta, venceu a Covid. Então Deus ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Quando a igreja ora, milagre acontece. A Bíblia nos diz da seguinte forma, lá no capítulo de número 7, o versículo de número 14, de 2 Crônicas, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, olha o poder da oração. Ele sara a pessoa, ele cura as pessoas, ainda sara a nação. Deus pode sarar o nosso Brasil, Deus pode sarar a nossa nação se a igreja prostrar-se diante dos pés do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Oh, louvado e agradecido o nome do Senhor. Eu sei que é uma aula, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença e a glória do Senhor. Aleluia. Deus, ele pode sarar a nossa nação no dia que a igreja entender o seu poder. Preste atenção, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a culpa do Brasil está como está, não é da Dilma, não é do Temer, não é do Lula. Eles contribuíram, mas os principais culpados é a igreja, que não está orando, que não está buscando. Quando a igreja resolveu orar, até um presidente mais alinhado com o projeto da igreja entrou aí, porque Deus ele pode sarar uma nação se nós prostrarmos o nosso pé, os nossos joelhos diante da presença do Senhor. Deus pode fazer a diferença, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a sua história, Deus pode fazer um grande mover, meus amados e queridos irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para ti, quem ora recebe vitória, aleluia. Deus pode estar dando uma grande vitória, e esse foi o motivo, esta foi a razão, o porquê de quê? Este homem obteve vitória. E por que é que no capítulo 3 muda tudo? Porque ele resolveu orar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Olha que palavra encorajadora. Ele clama por um avivamento, mas o interessante é que o avivamento só veio quando ele orou. O avivamento só virá quando ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem o crente ler a palavra. Todo avivamento só vem através da oração genuína e através do estudo da palavra. Se qualquer avivamento acontecer por aí, não tiver oração, não tiver como base a leitura da Bíblia, é fajuto, não acredite. Todo avivamento só virá através da palavra e da genuína fé em oração e buscarmos a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Por bondade, meus amados, queridos, diletos irmãos,
queiram abrir agora aí na página 131, já caminhamos agora para o fechamento aqui da nossa lição. Abra aí, vamos falar agora sobre Sofonias. E Sofonias, ele vai trazer uma profecia sobre a importância da reforma religiosa. A importância da reforma religiosa. No 1.2, onde vai falar sobre uma herança maldita, e eu preciso aqui correr com o tempo, mas eu preciso pelo menos trazer aqui alguma coisa para você entender como é que aconteceu essa reforma aqui religiosa. Esse homem de Deus teve o seu ministério profético. O ministério dele, ele teve início em um período de um rei extremamente amoroso, um rei que era piedoso, a saber, o rei Josias. Antecederam a ele outros 3 reinos, a saber, Ezequias, Manassés, Amon e agora Josias. E é no tempo do rei Josias que é levantado o ministério profético de Sofonias. E o livro de Sofonias, ele é muito importante para nós entendermos a história da fé sobre a questão de avivamento, porque no período do rei Josias, aconteceu aqui um grandioso mover, uma grande e profunda, mas muito profunda mesmo, reforma religiosa. E essa reforma religiosa se deu quando o sacerdote, ou sumo sacerdote Ilquias, quando estava no templo junto com o escrivão Safã, e quando eles estavam ali na reforma do templo, e o rei Josias, que era um homem extremamente piedoso, um homem que era extremamente bondoso, que tinha um coração voltado para as coisas de Deus, e ele tinha 10 anos quando começara a reinar, e muitos foram os benefícios que Deus fez através dele. O início, quando ele começa a fazer essa reforma no templo. Então, a preocupação desse homem era muito interessante. Ele estava preocupando com a casa de Deus. Ele estava se preocupando com as coisas do Senhor. E interessante nós observarmos aqui que quando estão ali, nessa reforma do templo, escondido em uma antessala, em uma sala secreta, o que é que o sumo sacerdote Ilquias encontra? Encontra o livro da lei. E por causa dessa passagem, eu escolhi o nome do meu filho, Ilquias Mateus Vasconcelos Venâncio, porque eu acho essa passagem muito bonita. Se você for ler lá, vai observar que, então, Ilquias achou o livro, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei, e ele chamou o escrivão Safã e entregou o livro o escrivão Safã e disse: olha, achei o livro da lei na casa do Senhor, o livro que se havia perdido. Então o escrivão Safã, segundo o texto, leu o livro. Após ele ler o livro, mais do que depressa, ele vai correndo agora e traz o livro à presença do rei Josias, e lê o livro na presença do rei Josias. E quando o rei Josias, ouvindo o livro da lei, e ele teve todo o cuidado, e não se diz quanto tempo passou se lendo, mas ele ficou atônito, perplexo, e ele ficou extremamente aterrorizado, porque ele percebeu que a nação de Israel estava vivendo em pecado, estava profanando os oráculos santos de Deus, o templo estava sendo profanado, o povo estava vivendo em dias terríveis, adorando a Baal, adorando a Dagon, a Astarotes, a deuses de outras nações. Então é neste contexto que ele chora, ele pranteia, rasga as vestes, depois de chorar, de prantear, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude? Ele pega e diz assim: olha, agora chamai-me, por favor. Chama o escrivão Safã e diz assim: olha, manda vir até mim depressa o sumo sacerdote Ilquias, traz também Aicam, filho de Zofar,
traz também Aquibor, filho de Micaías, mas não deixa trazer também Isaías, meu servo. Não é o Isaías profeta, é um outro aqui, outro Isaías. Mas perceba que ele escolhe essa comitiva, e essa comitiva de homens extremamente preparados, que fica ao encargo de trazer e de promover esta profunda reforma religiosa. Eu concluo aqui dizendo, meus amados e queridos irmãos, que nós também, vezes por outra, precisamos fazer esta reforma religiosa. Para você entender aqui, como aluno, sobre o que está querendo falar o livro aqui de Sofonias, é isso. É o livro que veio, esta profecia, para trazer agora uma profunda reforma religiosa. E essa reforma religiosa aqui aconteceu a partir de um momento em que eles leram a palavra. Não tenho tempo de vos dizer, mas para você entender Sofonias, você vai ter que entender um pouco de história e vai ter que remontar um século atrás, quando ainda reinava Ezequias. Lembra? Vem Ezequias, depois do reinado de Ezequias vem Manassés, depois Amon e agora Josias. E por que é que foi tão difícil o Josias promover esta reforma? Por causa desta herança maldita. E quem trouxe essa herança maldita? O seu avô Manassés. E quem era Manassés? Filho de Ezequias. Eu aqui fecho, irmãos, esse parêntese e concluo, porque já estão chegando aqui o professor que vai dar aula aqui após mim, com o meu período, então já deve estar aqui acabando. Então eu finalizo aqui dizendo uma coisa que eu aprendo aqui, que nos salta aos olhos. Eu sempre gosto de pegar uma coisa como lição. E sobre essa questão aqui, por exemplo, desta herança maldita, tudo aconteceu por causa de uma oração. Perceba que se a oração bem feita, irmãos, ela muda, ela é a chave da nossa vitória. Mas a gente tem que ter um cuidado na oração. A oração modelo de Jesus, ele fala assim, olha, que devemos que a vontade de Deus seja feita no céu como na terra. A oração deve ser feita dentro do centro da vontade de Deus. Às vezes nós nos adiantamos, e eu gostaria aqui até de falar uma coisa. Sabia de uma coisa? Que existem orações que nunca deveriam ter sido feitas. Entenda, por causa de uma oração de Ezequias, é que essa herança maldita aconteceu. Pastor, mas como isso? Como pode acontecer? Lembram? E eu tenho uma passagem que eu falo, inclusive, sobre 8 orações na Bíblia que nunca deveriam ter sido feitas. Essa de Ezequias, por exemplo, é uma, e jamais Ezequias deveria ter feito essa oração, porque Isaías vem e entrega a sentença para ele. Ele tinha crédito, era um homem também abençoado, assim como Josias era, mas ele agora não concordou com a sentença de Deus, e o que ele fez? Pediu mais anos de vida. E quantos mais anos ele teve? 15 anos. E por causa disto daí, e só porque ele viveu 15 anos, nasceu quem? Manassés. O pior, o mais tirano rei. Se ele não tivesse pedido mais 15 anos de vida, Manassés não nascia. Israel não teria recebido essa herança maldita, o povo não estaria tão corrompido tal como estava agora. Mas porque ele fez uma oração que não deveria ter sido feita, se ele tivesse, na verdade, recebido o desígnio de Deus, aceitado o desígnio de Deus, e jamais tudo isso precisaria estar acontecendo, mas ele preferiu entrar na vontade permissiva e não na vontade diretiva de Deus. Gostaria de dar aqui o nosso abraço a todos vocês, já finalizando esse período aqui. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial.